Bem-vindos. Que bom recebê-los mais uma vez. Eu e a Elaine Taveira, nós nos propusemos a realizar uma série de vídeos através das negociações trabalhistas e do compliance trabalhista sistêmico, com o intuito de quê? De facilitar as nossas comunicações. Esse é o nosso para quê, nosso objetivo com essas pequenas lives, a gente chama, porque elas têm duração entre 20 e 30 minutos, que permitem que vocês acompanhem sem prejudicar o desenvolver do dia a dia e podem ouvir e objetivamente encontrar algo que possa fazer parte da sua vida e transformar a sua realidade. É muito interessante que tanto eu quanto ela, isso posso falar por ela porque já tive a oportunidade de conversar. Bem-vindo! Bem-vindo, Ramon. Bem-vinda, Elaine. Deixa eu te chamar aqui. Já tive a oportunidade de conversar com a Elaine e ela também tem esta mesma intenção que a minha, e por isso fazemos as lives juntas, que é de proporcionar oportunidades de crescermos. Esses dias eu ouvia... Bem-vinda, Heloísa. Como vai? Uma professora falar sobre isso, que era, nós aprendemos muitas coisas. Bem-vinda, Elaine. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Que bom recebê-la mais uma vez aqui no Negociações Trabalhistas. O prazer é meu, muito obrigada. Estou adorando nossas lives. Oi, eu entrei um pouquinho antes para chamar o pessoal mesmo, porque sempre trago, né? Qual que é o nosso para quê de estarmos aqui? Existe um para quê? E aí eu até trouxe essa grande questão. Se essas lives são pequenas, tem entre 20 e 30 minutos de duração, a gente é bem objetiva, e a gente está aqui para quê? Para compartilhar o nosso conhecimento e também para que, se algo toca alguém, não é? Para você ter uma perspectiva diferente, para você ouvir diferente, para você se posicionar diferente. Bem-vinda, mãe. A minha mãe e meu pai, eles são assim super apoiadores, sabe, do meu trabalho. Ai, Que legal. Ah, Thalita, doutora Thalita, muito bem-vinda do projeto Olhar Humanizado no Direito. é isso. Obrigada. Vocês fizeram tem até um grupo de estudos agora, não é mesmo, Thalita? Thalita não, E Elaine, que vocês estão estudando o olhar humanizado mesmo no direito, não é? isso, vamos fazer a cada 15 dias, pelo Zoom. E o acesso é livre, a gente pode O acesso participar. é livre, todo mundo pode participar. Isso. Todos, até de qualquer área, né, de qualquer profissão também, porque a ideia, a gente fala, o projeto é olhar humanizado no direito, mas a ideia é a gente trazer um pouquinho, né, de autoconhecimento, falar da mediação, falar das práticas integrativas ao direito, né? Então é para todo mundo e aberto. Até mesmo porque todas essas práticas a gente usa no dia a dia, não é mesmo? Além do direito, é além do direito. E como disse a doutora Thalita, agora ela falou, todos são bem-vindos. Eu já tive a oportunidade de ser recebida também no Olhar Humanizado, muito obrigada. E que nós falamos sobre meditação. E hoje eu vou falar, nosso tema é empatia nas relações de trabalho. É verdade. E eu gostaria de passar a palavra para a Elaine, para que ela fizesse uma introdução e a gente continuasse com esse tema, que é super importante nas relações de trabalho. Em todas, mas agora a gente vai fazer especificamente com relação às relações de trabalho. A gente está falando mais aqui, né, da relação de trabalho, né, nesse perfil, no meu, né, no meu e no seu. Mas a empatia, na verdade, ela realmente é para todas as relações. E aí eu estava pensando como o que trazer para vocês, né, em relação à empatia.
E eu encontrei um texto que eu achei bem legal, eu vou começar lendo ele, tá bom? Diz assim: na empatia, eu estou procurando conectar com aquilo que a gente compartilha, apesar de todas as diferenças que nos distinguem. Então, empatia é a minha capacidade de reconhecer você na sua humanidade e vibrar dentro, vibrar dentro com as coisas que vibram para você e igualmente em lutar com as coisas que para você são tristes ou perdas. Então, esta disponibilidade de estar presente com a experiência do outro, sem tentar mudá-la, educá-la, resolver as questões dela, sem estar sempre correndo atrás de uma solução, mas simplesmente estar com o outro na sua experiência de vida. Isso, muitas vezes, está perdendo no nosso dia a dia pela correria, por esse olhar constante na produtividade e nos resultados. Então, a empatia é a volta de uma qualidade de processo de convivência. Dominique Barter. Eu achei fantástico, né, quando trazer esse texto, porque quando ele fala, a gente está perdendo isso por conta da correria mesmo do dia a dia, né? Quantas vezes a gente só está em busca de resultados, em busca de lucro, em busca de ser visto, em busca de reconhecimento, né? Tanta coisa, e a gente acaba não vivendo o processo da convivência. E, gente, relação de trabalho é o ambiente onde a gente está presente na maior parte do nosso dia, né? Com quem a gente mais convive é com as pessoas com quem nós estamos trabalhando. Muitas vezes muitas pessoas, eu conheço muitas que passam a maior parte do tempo no trabalho, que convive mais com as pessoas do trabalho do que com os familiares. Não é muito comum hoje? Se nós formos pensar numa jornada de 8 horas, com 1 hora de intervalo, 1 hora e meia de intervalo, e meia hora, por exemplo, numa metrópole como São Paulo, no mínimo meia hora para você ir ao trabalho e voltar do trabalho, podemos imaginar que pelo menos 10 horas e meia do seu dia você está disponível para o trabalho, convivendo com as pessoas no seu trabalho. E talvez por isso também, nestas relações, muitas coisas emergem, inclusive nossas coisas pessoais, né? Emergem nesse vínculo. Porque estamos lá produzindo com o nosso trabalho, com as nossas vontades e também com as nossas expectativas como seres humanos, não apenas a nossa parte profissional, não é mesmo? Eu vejo isso muito. Esse olhar da empatia para, eu tenho ali sim deixa eu chegar um pouquinho mais para trás. Eu tenho lá sim um empregado e o que tem por trás, né, desse empregado? Também tem um ser humano com contexto, com uma família, com expectativas em relação ao trabalho. E como é que eu posso me comunicar com ele de forma empática? Que para mim, eu gosto muito da Lucilena Galvão, da professora e da filósofa Lucilena Galvão. Você conhece ela? Não me lembro. Acho que não. Ela trabalha numa escola de filosofia que se chama Nova Acrópole. E eu acho muito que ela fala, deixa eu colocar o meu celular aqui, que ela fala que empatia, eu acho sensacional. Ela fala, empatia não é apenas você se colocar no lugar do outro, é entender o outro a partir do outro, da perspectiva dele. E eu imagino, aí eu fico imaginando, nossa, mas porque quando a gente olha para o outro, a gente se coloca, pode até se colocar no lugar dele, mas
e o mais que faz ele ver e perceber o mundo a partir do olhar dele, não é mesmo? É por isso que eu gosto muito do exemplo da Cornélia, quando ela fala de uma mesma circunstância, podemos ter várias conclusões e vários olhares diferentes, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Quando ela usa o E exemplo do bolo, né? Dos ela, ingredientes. ela usa o exemplo do bolo e dos ingredientes, e ela usa aquele da criança que cai na rua, lembra? Nós estamos andando, Fantástico. aí a gente passa, a criança está andando na rua. Vou contar esse exemplo, tudo bem, Elaine? A criança cai Ai, na rua. fantástico. Uma pessoa vai olhar para aquela criança que cai na rua e a criança está chorando, a pessoa vai se desesperar, vai lá, ai meu Deus, está precisando de ajuda, aconteceu alguma coisa e tudo. Outra pessoa vai olhar para aquela criança caída na rua e vai procurar os pais. Peraí, cadê os pais? Onde que eles estão? Ah, tudo bem, caiu, acontece isso na vida mesmo. O pai e a mãe estão juntos, levanta, todo mundo cai na vida. Olha diferente, né? Olha que diferente a circunstância. E o outro passa e fala, nossa, essa criança está aqui, caiu na rua e está chorando, que gritos irritantes. E realmente existe, não é? Então, numa mesma circunstância, cada um pode olhar para aquilo de uma forma diferente. E aí vem a empatia, ao meu ver, que é essencial na liderança e nas relações do trabalho. E como que é que a gente pode fazer para desenvolver essa empatia? Eu acho que essa que é a grande pergunta, né, de todos nós. Eu acho que começa com a prática da escuta. Eu acho que é fundamental, essencial a prática da escuta. Sem a escuta, você não tem como desenvolver a empatia, porque o que muitas pessoas confundem é a empatia com a compaixão, né? E são Tia coisas também. diferentes. São Oi? coisas diferentes. Pode continuar, desculpa te interromper. Não, imagina. E a empatia, quando, como você disse, eu vou olhar a situação do outro na percepção dele, mas sabendo que eu jamais vou saber o que ele está sentindo, né? Então, se a pessoa já chega me contando alguma situação dela, e eu já aqui, na minha cabeça, deduzo o que é e o que ela vai falar em seguida, porque isso acontece muito, inclusive em audiência trabalhista, né? Ou quando você vai receber um feedback do seu líder, você fala, já até sei o que é, já até sei o que ele vai falar. Você não escuta. Ai, só um minutinho, por gente, desculpa. Ai, me desculpa, esqueci de abrir a porta. Tá me ouvindo? Sim, então sim. Ai, me perdoe. Sim, sim. Quando. Então, tá bom. Né? Então, quando você vai receber um feedback, como que você vai com a sua escuta? Você já vai julgando o outro de acordo com as suas experiências, com as suas expectativas? Então, eu acho que o primeiro exercício é praticar o desenvolvimento da escuta. Não sei se você concorda comigo. E às vezes a gente vai ouvir e reagir, né? A gente já vai reativo, um feedback, digamos, no trabalho. É. E a gente está acostumado com esse bate-papo, não é? Eu falo, você responde. Eu falo, você responde. A gente não tem os momentos de silêncio que são tão importantes para a gente respeitar aquilo que é falado e também para a gente até mesmo compreender aquilo que é falado. Esses dias eu tive a oportunidade de viajar e, e eu estava conversando com uma pessoa que nós havíamos contratado para poder prestar um serviço para a gente. Nós estávamos em muitas pessoas e eles contrataram uma pessoa para nos auxiliar na cozinha. E eu fui falar para essa pessoa, falar, olha, seu trabalho é maravilhoso, você é muito bom no que você faz, tudo que você fez para a gente estava delicioso,
Por outro lado, o que que você acha de talvez preparar um cardápio com aquelas coisas que você prepara melhor, aquilo que faz diferença, que você sabe que as pessoas gostam? E eu achei tão interessante que ele, essa pessoa especificamente, ouviu. Só que a amiga dele que estava ao meu lado já na hora reagiu. Ah, mas não é todo mundo que quer desse jeito. Ah, mas ficou e justificou e ficou justificando. E aí eu observando aquilo, eu pensei, né? A grande diferença entre nós reagirmos, sermos reativos a algo que nos é falado e também ouvirmos e o quanto aquilo pode ser uma grande oportunidade para a gente o quê? Para a gente cada vez mais proporcionar o melhor de nós nas relações de trabalho, não é? Uma questão simples, imagina. Que precioso a gente ter a oportunidade de tê-lo, de saber dele o que ele gosta de preparar de refeição, não é? Exato. E E ele por outro, pode. E não significa que ele vai ouvir e ter que ser submisso ao que você está falando, ter que acatar aquilo que você está falando. Não, né? Mas assim também acolher ou não, vai depender dele. Aquilo que é bom para ele, né? E é isso que eu acho interessante hoje nas relações de trabalho, porque a lei, né, quando ela coloca ali o trabalhador, né, como hipossuficiente, muitas vezes ele se vê um pouco receoso, né, de colocar a sua perspectiva. Até é engraçado falar, porque eu estava falando isso ontem com meu irmão. E ele estava exatamente me contando uma situação do trabalho dele, onde ele conseguiu colocar para um supervisor, uma pessoa, né, acima dele, aquilo que estava acontecendo. E a princípio, a reação dele, desse supervisor, foi reagir. E aí, quando o meu irmão reagiu na mesma vibração que ele se assustou, sabe? Então, aí ele parou para ouvir. E aí, quando ele ouviu a situação como um todo, agora eu entendi. E o Bert Hellinger, né, ele traz para gente que a empatia é você olhar para uma situação ela como um por inteiro. E você não, mesmo que essa pessoa que você esteja falando, talvez ela seja o seu cliente, você não é, se apegar, né, àquela situação como sua. Por isso que a empatia não é só você se colocar no lugar do outro, porque você vai se colocar no lugar do outro e aí você, com qual postura? Você vai falar, eu sei o que você está sentindo, vem aqui que agora eu cuido de você, porque eu sei exatamente como é isso. Isso não é empatia, né? Isso, na verdade, é você se colocar como pais, na posição como se fossem os pais dessa pessoa, como maior. como maior, como melhor, como superior, porque eu sei o que você está sentindo, né? Eu posso cuidar de você, eu posso resolver o seu problema porque eu sei já o que você está sentindo. E, e quando isso, na verdade, não é empatia, isso, na verdade, você está sugando a pessoa, né? Vamos dizer assim. Ele usa até esse termo de você sugar a pessoa. Eu assisti um vídeo dele falando sobre empatia e ele usa exatamente essa palavra, sugar a outra pessoa, porque isso vai fazer bem para você. Então você não está nem ajudando, né? E aí ele fala como exercer? Então a primeira coisa é a escuta, porque aí até trouxe quando ele usa, quando você escuta a pessoa, você vai, depois de escutar, ou junto, né, eu acredito, você observa, porque muito do que ela está dizendo não é verbal,
ela está se expressando. Então, quando você consegue realmente estar presente, que você falou, tem que estar presente. Você está presente, você está conseguindo ouvir, escutar, que é diferente de ouvir, escutar e observar. E aí você entra na percepção, que é essa que você disse também, né? Na percepção do outro. Ah, agora eu consigo compreender a percepção, porque quando você entra na percepção dele, aí você passa para outra fase, que é a compreensão. Você então consegue compreender por que ele tem aquela percepção. Entende? É o exemplo que eu tô falando. Ele disse para mim: "Ai, quando eu fui falar de uma situação, ele já reagiu. Aí, quando eu reagi na mesma vibração, ele se assustou." Então, assim, você observar também em qual vibração que essa pessoa está, sabe? Você tem que a gente fala do rapport, né? Cria um rapport com essa pessoa. E aí você, o que ele fez? Ele chamou a atenção. Quando ele observou, ele escutou, ele viu a percepção de que, né, do que o meu irmão, no caso, estava mostrando. E quando ele percebeu quando ele percebeu o que era, ele pôde compreender. Não é incrível isso? Como é uma construção, a empatia. E aí o Bert ele completa, né? Quando você compreende, você acaba entrando em sintonia com o outro e você tem como se fosse uma intuição daquilo do que é certo dizer, aquilo que é certo para ele. Eu acho incrível, assim, mas a base é o escutar e então observar, e aí vai construindo até chegar nessa empatia sistêmica que ele chama. E também esse compreender, ao meu ver, ele é um caminho de nós olharmos para aquilo além do julgamento, não é? Porque fazer esse bate-papo interno nosso do certo e errado, a gente sempre vai fazer, é natural da nossa consciência pessoal. Você também estuda com a Cláudia Boatti e você sabe, está na nossa consciência pessoal, mas um pouquinho além dessa nossa consciência pessoal, a gente pode ir além do julgamento. Nas relações do trabalho, a gente sabe que existem desafios maiores, que existem pessoas que estão subordinadas à liderança, existem aqueles objetivos que às vezes não são os mesmos objetivos, mas o quanto é importante nós termos clareza também para compreender, não é? E o processo da empatia, ao meu ver, ele exige também do líder ter plena consciência do que a empresa quer e do que ele espera dos empregados da empresa. Porque quando ele precisar compreender algo que talvez não tenha ocorrido como ele planejou, entre aspas, eu digo entre aspas, na empatia, ele pode passar pelo processo de escutar, de perceber, de compreender e entrar em sintonia, que está por trás daquilo que eu não observei, mas que atua aqui. Tô viajando? Não, Não não tá, sei. mas é isso. Você fala, você acha que está viajando, eu começo a viajar mais ainda, porque por isso que eu adoro conversar com você, porque daí a gente tem uma sintonia muito forte. Eu acho incrível isso, porque quando você fala, né, do líder e para ele desenvolver isso, ele tem que começar por ele. Conhecendo a Ele, si mesmo. primeiro, ele tem que começar por ele. E é o que você está trazendo. Isso me remete a exatamente isso. Ele tem que começar pelo autoconhecimento. Porque como que ele vai criar a empatia com a equipe dele se ele não consegue lidar nem
próprias emoções. Eu tinha anotado uma frase, deixa eu ver aqui, que fala assim, ó, sem vulnerabilidade não há entrega, sem entrega não há mudança. Sem entrega, uma parte de você trabalha arduamente, arquitetando uma forma de continuar pequeno, porque pequeno para não se expor e correr o risco da vergonha, daquele livro da Brené Brown, sabe? De ser imperfeito, como que é o nome? A coragem de ser imperfeito. Isso. E ela fala exatamente isso, né? Então, você primeiro precisa olhar para si, para você poder crescer, para você conseguir liderar outros, né? Então, você tem vergonha de assumir a sua vulnerabilidade? Porque se você está com, você não quer correr o risco, como é que você vai cobrar essa imperfeição do outro? Como que você vai entrar ter empatia com a imperfeição do outro? Não Faz tem, né? sentido? Não tem, não tem. Tá fazendo E, sentido, gente? Eu não sei quem está assistindo a gente aqui. Vocês podem interagir com a gente também. e o mais interessante é que isso é um fato essencial, porque muitas das vezes a gente tem problemas na empresa, problemas com a liderança, que os liderados começam a reagir ao líder, justamente por quê? Porque eles não conseguem ter a empatia em relação à vulnerabilidade deles. E aí todo o problema começa a ser assim, escondido. Já viu? Ah, não, depois eu conto isso aqui pro meu chefe. Aí acontece outro problema igual, e aí não, depois eu conto para ele. E isso vira uma bola de neve. Porque a gente escondeu o primeiro, aí esconde o segundo, aí esconde o terceiro, esconde. Aí a hora que vai olhar, a circunstância já está muito além do que aquilo que poderia ter sido olhado antes, não é? Às E vezes eu aí percebo a gente. isso. Isso, e aí por aí nós podemos falar da autoliderança, porque você é líder de você mesmo. Se você está escondendo aquele problema do seu superior, como que você vai conseguir, entende, ser líder de alguém se você não consegue ser líder de você mesmo? E nem assumir responsabilidade pelos seus atos, né? Não é? É assumir responsabilidade. Todos nós, como É adultos, acho que isso que é o essencial, a gente, como adulto, assumindo responsabilidade das nossas atitudes e das nossas escolhas, como é que isso pode reverberar no nosso trabalho? Hoje aconteceu algo que não foi nem um pouco agradável comigo, vou compartilhar com vocês, porque para mim foi um exemplo de empatia da outra pessoa que teve nessa mesma situação comigo, porque assim, eu fiz um acordo, a gente fez um acordo, tudo certo, tudo certo. Ela me falou o número da conta dela, porque como todos sabem, a gente está fazendo audiência via videoconferência. Eu anotei a conta dela, tudo certo, tudo certo. E tinha um dígito na conta dela, ela me falou o dígito, eu anotei esse dígito. Só que ela não me disse que se colocasse esse dígito, ia cair em outra conta, que não era dela. Só podia usar o dígito, né, se a gente fizesse transferência do mesmo banco para o outro banco. Aí chegou hoje, o pagamento do acordo tinha sido recusado ontem, não pagou, o prazo era ontem. Aí hoje de manhã ela me liga, fala, doutora, não pagou o acordo. Aí eu falei, pronto, né? Você sabe, a responsabilidade integral era minha? Não, tinha uma responsabilidade dela, que ela também podia ter me falado, olha, se você for fazer banco X para banco X, não coloca o dígito. Ok, eu ia saber. Mas ela me passou os dados com o dígito. Mas, por outro lado, também, eu podia ter visto que tinha sido recusado, não é?
tinha a minha parte. E foi neste momento em que eu consegui olhar para ela através da situação dela e ela conseguiu olhar para mim através da minha situação. E algo que poderia ter se tornado um problema lá na frente, que você sabe muito bem, foi solucionado por duas pessoas adultas. Porque eu e ela conseguimos resolver e foi pago hoje. Não gostaria que acontecesse mais. Nossa Senhora. Deus que me perdoe. Não gostaria que acontecesse mais. Mas, por outro lado, poderiam ter implicações muito maiores do que a que efetivamente teve hoje. Por quê? Porque eu pude olhar para ela e falar, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu. E ela olhar para mim e falar também, eu também sinto muito pelo que aconteceu. Eu poderia ter te falado que se você fosse fazer assim, não iria dar certo. Eu vejo nessa situação exatamente aquilo que eu estava falando que o Bert Hellinger traz. Você olhar para um todo, né? Porque aquela pessoa que está na sua frente, ela não é a única parte envolvida, né? Então, você ter a empatia com todos os envolvidos. Essa é a verdadeira empatia. É você ter uma empatia com a situação. Então, assim, é você, seu cliente, ou a outra parte, o cliente dela. Olha quantas pessoas, né? E aí, Sim, assim, eu posso olhar, como você disse, posso olhar dessa forma, eu sou vítima porque ela me passou um dígito. E eu posso olhar, não, mas eu também tenho a minha responsabilidade, porque eu poderia ter feito isso ou aquilo, né? E ela também teve esse olhar. Isso é incrível, muito bom quando acontece. Parabéns. e aí, Muito em mesmo. sintonia, nós podemos juntas ter decidido claro, com a compreensão de todo mundo, porque teve uma compreensão de todos os envolvidos, tanto Isso. do cliente dela, quanto do cliente que eu represento, tanto do cliente quanto que ela representa, né? E, e não é porque nós acertamos 100% do tempo e nós vamos, uma vez errar, nós vamos nos desesperar. E sim olhar para aquilo e falar, o que é que eu posso fazer agora com isso? Exato. Se E, colocar presente, com presença, onde não há passado e nem futuro. É olhar para o fato como ele é e como um todo, né? Isso é você estar na postura de adulto e conseguir desenvolver a empatia, sem dúvida, porque você vai olhar para aquilo que é e fazer aquilo que precisa ser feito. e, e esse olhar de empatia, né? Então, vamos resumindo aqui, só para tudo quem chegou depois ou depois para a gente encerrar. A empatia é o olhar para o outro através do outro. Começa com nós nos conhecermos, não é isso? Passa pelo Autoconhecimento. escutar para, O poder da empatia é a escuta, sem para dúvida. compreender, da compreensão para entrar em sintonia, não é isso? Isso, Entrar em sintonia isso. com o outro. Ouvir, observar, perceber e entrar em sintonia. Respeitar o outro também, com os seus desafios próprios. Sim. E ir talvez um passinho além dos julgamentos, não é mesmo? Porque hoje eu poderia ter julgado alguém, ter julgado essa pessoa que tive a oportunidade de trabalhar com ela e que foi muito sensata comigo. E por outro lado, eu me coloquei no meu lugar com presença, respeitei tudo que tinha acontecido e solucionamos da forma como poderíamos ter solucionado. E isso, para mim, foi empatia pura. Legal. Muito bom. Muito bom. Fantástico. Né? Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Elaine? Eu estava preparando um post até para o meu perfil pessoal
E eu É, vou até falar, porque eu acho que cabe aqui, né? Que existe a lei do espelho, sabe? E eu acho que ela é bem interessante quando para gente que quer desenvolver a empatia, porque a lei do espelho são 4 leis. Você deve conhecer, né? Não sei se você conhece. E aí ela diz a primeira: o que me incomoda no outro existe em mim. A segunda é tudo que o outro critica e isso me fere é porque eu ainda não aceitei em mim. A terceira é tudo aquilo que o outro critica em mim e isso não me fere é porque ele está, na verdade, projetando algo dele em mim. E tudo que eu vejo no outro de bom e que eu adoro é porque também existe em mim. Então, quando você está numa relação de trabalho, você está resolvendo, né, um conflito, em qual dessas leis você está? Eu acho que a partir daí você consegue também desenvolver a escuta e ir para a empatia sistêmica. Acho que fez sentido para você isso? para mim fez todo sentido. E algo que eu acho maravilhoso é nós compreendermos, às vezes, quando a gente olha para alguém e vê algo que nos incomoda, e aquele algo existe em nós, não é mesmo? E eu Sempre. adoro, adoro aquele exercício que uma vez eu tive a oportunidade de fazer com a Roberta, que foi uma das nossas mestres, e ela, Sim. e ela faz isso que para mim faz todo sentido. Às vezes uma pessoa está me irritando muito e eu vou ficando agitada com aquilo, porque acontece, não é? Nós somos seres Sim. humanos. Aí eu enumero. Por que essa pessoa está me irritando? Aí veio um sentimento. Porque ela está atrasada. Ela está atrasada, ela não liga. Por que que isso me incomoda tanto? Quando é que eu estou atrasada? Aí eu faço a pergunta para mim. Quando eu estou atrasada? Aí eu penso. Eu estou atrasada quando... Não sei. Quando eu vou... Às vezes vou sair e aí eu tenho que ir numa festa e eu chego sempre um pouquinho atrasada. Aí eu... E assim, é um exemplo bem simplório, mas isso faz tanto sentido para mim hoje em dia, porque quando eu vivo uma circunstância desafiadora com alguém e eu já aquilo já não poderia ser diferente, eu sempre me faço essa pergunta: o que essa pessoa faz que me incomoda tanto? O que É. que é? Isso existe em mim? Quando isso existe em mim? Para quê? Sim. Para que a gente possa realmente chegar nesse espelho, não é mesmo? É. Se Incrível. te incomoda, Não, existe em você. E hoje em dia a gente tem a oportunidade de ter tantas e tantas possibilidades de autocompreensão, não é mesmo, Elaine? Que nos permitem crescer, mudar, ir além. E, e talvez isso que eu acho maravilhoso. Imagina, só hoje, nesses 30 minutos, a gente já trouxe inúmeras possibilidades da gente trabalhar, de uma liderança, de se autoconhecer, principalmente nesse final aí que você fechou com chave de ouro com a lei do espelho, e é verdade. Não é nem verdade nem mentira, mas assim, a gente pode perceber que isso, de alguma forma ou de outra, atua em nós. Nessa imensidão que é a humanidade, né, que somos nós como seres humanos, nas nossas consciências, nos nossos pensamentos, eu fiz nas um nossas atendimento, eu fiz um atendimento faz pouco tempo de uma pessoa que me procurou, ela falou, eu não consigo compreender isso que você fala, porque você sempre fala, e o que você está vendo no outro, na verdade, existe em você. Eu falo muito isso porque é algo que eu realmente consigo aplicar na minha vida em todas as áreas, sabe? E não é fácil, e muitas vezes eu preciso levar para terapia, porque a gente às vezes não consegue enxergar, né? E mas às vezes fazendo alguns movimentos, a gente que já conhece, né, esses movimentos, você consegue fazer com você mesma, né? E aí essa pessoa ela disse, eu compreendo o que você está falando, quer dizer, eu entendo, mas não compreendo, sabe? Ela não consigo sentir
como pode algo que eu critico tanto estar em mim? E aí você consegue fazer alguns exercícios, né? A gente vê nos movimentos essenciais, né? Que nós estudamos juntas. E como é possível você olhar para o outro, mas você tem que estar disposto, né? Você tem que realmente querer buscar o autoconhecimento, olhar para as próprias emoções, buscar essa autoliderança, para então poder ser um líder, né, nas outras áreas ou na sua relação de trabalho. Eu acho que esse é o primeiro, um grande passo. Primeiro não, esse é um grande passo, quando você está disposto a se olhar no espelho. Eu participei do seminário da semana passada de direito de família e psicanálise. Eu atuo também, né, na área de família, você também, como você, né? E teve uma professora que ela colocou um trecho de um filme que eu achei. Eu preciso até procurar esse filme. Eu esqueci o nome do filme, eu preciso rever lá, ver se alguém me fala. E tem uma mulher que ela tá com um problema no relacionamento, e aí ela senta e quando ela olha no colo dela tem um espelho. Então quando ela olha pro colo dela, ela se vê, ela vê o próprio reflexo. Quantas vezes a gente se dá colo? Fica aí, para É, refletir. mesmo com Ai, meu Deus. profissionais e adultos, não é mesmo? É mesmo com profissionais e adultos. Será que talvez em Gente, algum momento não tá podemos aqui. estar em silêncio, estar em paz e estarmos no nosso colo, no nosso lugar? Eu gosto muito de uma meditação que eu faço que se chama Nosso Lugar de Silêncio, que é o nosso lugar no coração, e que eu visito muito. E este caminho que eu trilhei, ele não foi só na esfera pessoal, ele também está presente em todos os momentos, inclusive na minha parte profissional, que é esse olhar de ver o outro, a partir do momento que nos conhecemos também, né? Então vamos agradecer a todos, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Elaine, mais uma vez, pela oportunidade de ouvi-la e aprender com você, que sempre falo e que é sempre maravilhoso tê-la aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a todos. Oi, Bia, que saudades de você. A gente está finalizando. Ai, que pena. Vai ficar gravado essa live no Negociação Trabalhista. Depois você assiste. Eu tive a oportunidade de trabalhar bastante tempo com a Bia. Fizemos muitas audiências. Que bom. Que bom, bem-vinda, Bia. Depois, se você tiver a oportunidade, assiste, que ficou muito legal lá. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez, né? A oportunidade de estar aqui, de conversar com você, que eu adoro muito. E também aprendo sempre alguma coisa. É fantástico. A nossa troca é incrível, é muito importante. Obrigada, meu amigo. Obrigada a todos que estiveram presentes e os que virão assistir ainda, né? Um beijo Isso. grande no coração. Um beijo, boa noite, tchau. Tchau.